Graça e paz, igreja. Mais uma vez nós nos encontramos aqui no nosso templo. Bom seria se estivéssemos todos juntos aqui, louvando, adorando, entrando em mais um momento de vitória, que é o objetivo do culto de terça-feira, que é levar a vitória para o seu coração, para que em todas as áreas você seja mais do que vencedor. Mas já que esse momento ele não está acontecendo por enquanto, que eu creio que em breve nós estaremos juntos, eu quero trazer uma palavra. Creio que Deus vai te falar muito com você. Quero mandar primeiramente um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Novo Tempo de Maria da Fé, aos irmãos daqui de Itajubá, você que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube, você venha curtir, venha compartilhar, para que mais pessoas possam também estar sendo fortalecidas e sendo mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A palavra no qual eu quero trazer hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, e ela começa dizendo assim: então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães das milhares, os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo o varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Versículo 6: e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações e os pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti, porém, se o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Até aqui. O objetivo dessa palavra foi que Davi estava exortando os príncipes e também Salomão para construir um templo para o Senhor, porque Davi morava em palácio, em pomposidade, em riqueza, e Deus habitava em tenda. E ele, inconformado com aquela situação, ele propôs no coração dele dar o melhor a Deus, construir uma habitação para o Senhor. Só que ele não esperava que Deus não o escolhesse para tal obra. E Deus então adverte ele no versículo 3, dizendo que não era para que ele viesse a construir por ele ser um homem de guerra, por ele ter derramado muito sangue, mas sim para que o seu filho Salomão então viesse a edificar essa casa. O que nós aprendemos com essa passagem, com esse acontecimento? Que na maioria das vezes nós queremos de toda forma alcançar a vitória, trazer a vitória para as nossas vidas,
para os nossos lares, para o seio da nossa família, mas nós muitas vezes achamos que é da mesma forma ou da maneira que nós, assim por bem, decidimos. Nós temos que primeiramente olhar o que Deus espera de nós para que nós venhamos alcançar a vitória. O que Deus esperava dele para a construção e a edificação daquela obra arquitetônica era que fosse Salomão, por ser filho de Davi, e ali ter um reino de paz. Davi era um homem que tinha um coração de poeta, mas um espírito de guerreiro. Então ele não poderia de maneira alguma edificar ou construir obra nenhuma para o Senhor. Mas o que Deus ele coloca em nós mediante essa narrativa do versículo 3? Deus quer que nós sim sejamos homens de guerra. Deus quer que você seja uma mulher de guerra. Porque se nós não formos homens e mulheres de guerra, mediante uma geração caída, mediante a tudo que nós estamos passando, nós vamos perecer. A maior conquista, a maior batalha já foi travada por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus venceu, e Jesus nos colocou à direita com Ele, porque nós somos igreja dele, como fala na carta aos Efésios. Então nós precisamos o que? Fazer a nossa parte. Nós precisamos sim guerrear, porque a nossa luta ela não é carnal. A nossa luta é contra principados e potestades, espíritos das trevas que agem nas regiões celestiais, principalmente num momento como esse, mediante uma pandemia que vem querendo assolar o mundo inteiro. Nós temos que levantar como um arauto, nós temos que nos levantar como um atalaia e declarar um basta, declarar que essa pandemia ela retrocede, que esse vírus ele perde as forças, porque a nossa força não está em nós, mas está no nome daquele que nos chamou, o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus. E o mesmo poder que havia nesse nome há 2020 anos atrás é o poder que existe hoje, porque a Bíblia fala isso em Hebreus 9. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele ressuscitou mortos, se Ele fez com que paralíticos viessem andar, cegos viessem enxergar, surdos ouvissem, foi porque sobre Ele havia o poder dos poderes, e esse poder existe até hoje e está nas mãos da igreja. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos declarar um basta. Nós precisamos, pela força que existe nesse nome, profetizar a vitória de Deus sobre a nossa nação. Nós estamos sim num momento de decreto, num momento onde nós nos encontramos ali confinados, mas nós não estamos afastados. Deus só sai do coração de alguém se alguém se dispõe a não querer Ele mais, porque Ele é um Lorde, Ele é um cavaleiro. Ele fala em Apocalipse 3,16, diz que estou à porta e bato, aquele que ouvir abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é um cavaleiro, Ele não é intruso como o inimigo, como Satanás, como a palavra fala no livro de João, no capítulo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não é assim, Jesus é um cavaleiro. Então, sabendo que Ele trabalha dessa forma, é no confinamento que nós devemos buscar, é no confinamento que nós devemos nos derramar, é no confinamento que nós precisamos nos entregar, em nome de Jesus. Então, essa é um dos princípios de Deus para que nós venhamos alcançar a vitória. Nós precisamos ser homem de guerra. Davi não podia edificar um templo para o Senhor, devido a ele ter sido um homem de batalha e ter derramado muito sangue. Mas o que Deus espera de nós, o que Deus pede para nós hoje, é diferente do que Ele pediu a Davi, do que Ele chamou a Salomão. Deus quer que você venha a ser um homem de guerra. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, em meio a essa narrativa que marca a vitória de Deus sobre a nossa vida, se encontra no versículo 9, ou melhor, 8. Agora pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e façais herdar vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor
todos os corações. O que vem a ser esse segundo princípio? Nós devemos conhecer a Deus, mas na sua pessoa. Nós devemos conhecer o Senhor por meio da sua manifestação. Nós devemos conhecer o Senhor através dos caminhos, por meio da sua palavra. O confinamento está aí, mas eu vejo, por um lado bom, que Deus está nos chamando para estarmos mais próximo dele. Muitos que vêm na igreja ou vinham nos cultos, muitos abriam a Bíblia só no momento que estavam nos cultos, porque aquilo era suficiente, aquela forma estava bom. Muitos acreditavam que a responsabilidade maior tem que ser do pastor, tem que ser do diácono, tem que ser do presbítero, tem que ser do obreiro. Não, Deus não chamou somente o pastor para se relacionar com ele, o diácono, o bispo. Não, Deus nos chamou a todos. A maior vitória da cruz foi a reconciliação de Deus conosco por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o intermediário entre Deus e o homem. Então nós precisamos valorizar isso, e é nesse momento confinado que nós devemos fazer com que o nosso quarto seja ali muito mais rico do que a biblioteca das maiores universidades do nosso país. É no seu quarto que você se faz forte, é no seu quarto buscando a presença de Deus, de joelho, orando, que você vence batalhas, que você coloca exércitos por estrado dos seus pés. Então Deus te chama para quê? Para estar mais e mais ligados a Ele, mais e mais entregue a Ele. Então esse é o que? Esse é o ponto chave para que nós venhamos vencer em meio a toda situação contrária. Alguns falam que vai se estender até dezembro, alguns falam que vai se estender até novembro. Irmãos, não está no controle do homem, nada está no controle do homem nessa terra, tudo está no controle de Deus. Amém. E sabendo que está no controle de Deus, que nós temos comunhão com Ele, que nós somos filhos dEle, nós devemos somente confiar nele, porque é Ele que prepara tudo de melhor para nós. Amém. Então, irmãos, faça da sua casa, faça do seu quarto, faça do seu tempo de oração um tempo de entrega, um tempo de amor, um tempo de busca, um tempo de amor, aonde você venha conhecer a Deus como você nunca conheceu. Amém. Em nome de Jesus, coloque isso em prática, porque você colocando isso em prática, a sua vida não será a mesma. Quando a palavra fala que conhece o Senhor, o Deus de teu Pai, Ele está falando o quê? Esteja mais íntimo, esteja mais próximo. Se você perguntar para qualquer um, se uma pessoa conhece o mar, ela vai falar que conhece. Todos nós, a maioria conhece o mar. Mas se você perguntar para um pescador que mora ali, pratica, tem isso como profissão há 30, 40 anos que ele conhece o mar, a diferença dele é muito grande de conhecer o mar, porque ele sabe a hora exata de pescar, ele sabe quando que a maré sobe, quando que abaixa, ele sabe o momento certo de fazer com que as redes elas venham lotadas de peixe. Então existem duas maneiras de nós conhecermos a Deus, e a melhor forma de nós conhecermos a Deus é como um pescador. Amém. Que dia a dia tem isso como um hábito, tem isso como um oxigênio da vida dele, e é o que Deus quer que você tenha. Você tenha Ele e ame Ele de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então é isso que trava a nossa vitória, é isso que marca a nossa vitória. Por que os grandes avivalistas eles marcaram as suas gerações? Porque eram homens que se entregavam, eram homens que se rendiam, eram homens que se derramavam diante da presença de Deus. Eu olho ali para o grande avivalista Jonathan Edwards. Ele marcou a história da Inglaterra, porque ele era o dono da frase: ó Deus, marca a eternidade nos meus olhos. Ele foi responsável por uma das maiores pregações e palavras de conversão, e o tema da palavra era pecadores nas mãos de um Deus irado. A palavra teve êxito quando ele pregou, porque marcou uma conversão muito grande.
Aqueles que estavam ali ouvindo a palavra dele, disseram que quando ele estava terminando de pregar, parece que o chão ia abrir, a terra ia engolir eles, os pilares da igreja iam cair. Mas o êxito da palavra dele foi porque 3 dias e 3 noites ele orou e jejuou para poder levar a palavra à Inglaterra, e ali ele marcou um avivamento naquele país. Então, irmãos, que você seja esse avivalista, que você venha marcar essa geração, que você venha ser a diferença numa geração tão caída e tão perversa, tão distante de Deus. As pessoas hoje não sabem o que fazer mediante a essa pandemia, mediante a decretos estabelecidos pelas autoridades, mediante a uma crise financeira, mediante ao desemprego. Calma, aquieta o seu coração, converse, fala com Deus, esteja atento a ouvir a direção e a voz do Senhor, porque a voz e a direção do Senhor é o melhor para nós. A vontade do Senhor, a palavra fala que é boa, perfeita e agradável, e é essa vontade que precisa prevalecer no seu coração, e não as mentiras que estão assolando as nações. Guarde o seu coração na verdade, guarde a sua vida em compromisso com Deus, que Deus, em meio a toda situação contrária, Ele há de te honrar, em nome de Jesus. Marque a sua vida, marque a sua geração, assim também como David Wilkerson, que ele determinou no coração dele em buscar o Senhor, e ali nasceu uma visão que Deus deu para ele da cruz e o punhal, e ele também marcou a geração dele. Então, irmãos, busca o Senhor de todo o seu coração, faça a diferença em meio a esse confinamento. Confinamento não é afastamento. Confinamento, ele existe para que nós venhamos nos derramar mais e mais na presença do Senhor. Moisés ficou confinado, mas quando ele desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, dos mandamentos, a glória do Senhor era fulgente no seu rosto. Tal era a glória do Senhor, brilhando em seu rosto, que aqueles que o viram ficaram assombrados. Mas devido o quê? A entrega do coração dele nesse confinamento. Que o seu coração esteja entregue, seu coração não tenha reservas para buscar o Senhor num momento como esse, porque buscando o Senhor de todo o nosso coração, que os medos vão cair, que a angústia, que a aflição, que a assolação, ela vai se dissipar, porque o Senhor é maior do que tudo isso, a presença do Senhor é maior do que tudo isso, a palavra do Senhor é maior do que tudo isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, para que nós venhamos orar. Deus de glória, sabendo que num momento como esse, aonde as nações se encontram, na maioria delas reféns, as más notícias e as mortes, nós nos refugiamos no Senhor. Amém. Sabendo que Deus é na tua palavra que nós devemos confiar e devemos nos apegar. Sabendo, Deus, que o Senhor nos chamou e não foi em vão, não foi por acaso. Amém. Nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, confiando no Senhor e colocando tudo aquilo que queira nos abater por terra, porque o Senhor é maior, a Tua presença é maior, o Teu amor por nós é maior. Amém. E Ele é tão grande que o Senhor não mediu sacrifícios para dar a maior riqueza do céu em nosso lugar. Amém. Na cruz daquele Calvário. E sabendo que o Senhor Jesus se entregou por nós, nós queremos nessa noite confessar Ele como o único Senhor e Salvador, entregar as nossas vidas em Suas mãos e declarar que o Senhor tem o domínio sobre todos os nossos sonhos, planos e projetos. Lava, Senhor, as vestes daqueles que não conhecem o Senhor, purifica, escreve o nome de cada um no livro da vida, para que possam eternamente habitar contigo. Amém.
Essa, Deus, ó Pai, é a oração que junto nós fazemos, sabendo que assim como o Senhor está comigo aqui, o Senhor está comigo em cada lar, amém, em cada casa, em cada família, amém, em nome de Jesus, amém. Deus, também quero nesse momento orar pela vida de todos aqueles que são dizimistas e ofertantes, que no decorrer do mês, das semanas, tem ali levado os seus compromissos e entregado para o pastor. Que nada venha faltar em seus lares, amém, mas que a cada dia possa ter mais e mais, com muita abundância. Amém. Eu declaro, Senhor, que mediante a fidelidade, a aliança de cada um com o teu reino, a glória do Senhor há de inundar as suas vidas. Amém. Porque nós temos aqui os nossos compromissos, mediante ao aluguel do salão, mediante, Senhor, aos pagamentos, ainda que sejam mínimos, de água, luz, mas nós temos compromisso. E se nós não acertarmos esses compromissos, nós colocamos em risco, Deus, quando tudo voltar, Senhor, ao normal, nós pudermos vir para a sua casa, encontrarmos ela fechada, por não ali pagar aquilo que cabe a nós. Por isso, Senhor, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os dizimistas e ofertantes, que mesmo, Senhor, não desfrutando desse espaço, Senhor, sabem qual a importância que temos, ó Deus, diante, ó Deus, do proprietário desse salão, desse prédio. Amém. Abençoa, Senhor, ó Deus, e que em meio a todo desemprego, todos aqueles sejam guardados, todos aqueles possam ser, que são dizimistas e ofertantes, possam ser por ti protegidos. Eu oro, Senhor, profetizo, declaro e determino, ó Deus, a bênção do Senhor estendida sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Continue conosco, lembrando que na quinta-feira nós estaremos aqui com o pastor Anselmo, no estudo da palavra. Amanhã também haverá aqui a tarde da bênção, momento esse que a palavra do Senhor vai estar sendo compartilhada, está sendo divulgada. Não perca, pelo contrário, você venha absorver, mas que você venha também ser um instrumento de Deus, compartilhando para aqueles que ali necessitam, para todos aqueles que precisam. E eu creio que esse momento todos nós precisamos mais ainda da palavra do Senhor, porque ela é a base para que os nossos pés possam estar firmados mediante a toda situação contrária, e nós vamos prevalecer, assim como prevalecemos em outros momentos, ligados na palavra e no Senhor. Mais um momento nós vamos prevalecer, triunfar e exaltar o nome daquele que é digno de ser exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço.